Aleluias, glória a Deus. Deus ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amados, queira por gentileza abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7 e 8, nossa meditação nessa noite. Filipenses, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 7 ao 8. Amém? Todos acharam? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7 ao 8. Amém. Assim diz a palavra na versão do King James. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é como uma completa perda quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Amém? Vou fazer mais uma oração. Deus, muito obrigado, ó Pai, pela palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite na presença do Senhor. E eu já tomo posse, ó Pai, daquilo que está escrito, que onde estiver 2 ou 3, ali o Senhor se encontra. Também já tomo posse, ó Pai, daquilo que será ligado aqui na terra, para que a Tua igreja, ó Pai, saia daqui transformada, renovada, curada, liberta, para que vidas aqui, ó Pai, se renove com esse dia. Assim eu oro, ó Pai, e os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se assentar. O homem que escreveu Filipenses, todos nós conhecemos, ou a maioria de nós, ele se chama Paulo, ou Saulo. Ele foi um apóstolo, o apóstolo dos gentios, mas ele nem sempre foi um apóstolo. A palavra vai falar que ele foi um homem que perseguia a igreja. Ele foi um homem que buscou crescer. Foi um homem como algumas pessoas que talvez no passado esteve aqui, está aqui, e também buscava crescer como Paulo. Paulo é um homem que desejava bens, desejava riqueza, desejava poder, e buscava com toda a sua força, e a sua vida se resumia em ganhar, em ter, em conquistar. Paulo queria um bom emprego. O apóstolo Paulo queria um bom relacionamento. O apóstolo Paulo queria estar numa posição política favorável. O apóstolo Paulo só pensava em ter e conquistar e obter. A palavra vai falar que ele estudou com homens extraordinários, fariseus, homens que conheciam o Antigo Testamento de trás para frente. Homens que conheciam a religião, conhecia Deus de uma forma equivocada, mas conhecia. A palavra vai falar que nessa empreitada, Paulo nessa tentativa, nessa busca por crescimento, a palavra fala que ele se aventurou para destruir, para caçar o ser humano, para caçar a igreja, para matar os cristãos. E de repente ele se depara com Jesus Cristo, fica cego, ele tem um encontro com Deus, e a vida dele muda totalmente. Algo interessante que ele fala no livro, no contexto que nós estamos lendo, ele começa a dizer: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo. O que Paulo estava falando? Paulo teve uma conversão genuína. Nós que estamos aqui, que todos temos salvações, eu acredito, todos nós somos salvos, mas precisamos ter uma conversão genuína. Paulo teve uma conversão genuína. No que se deu essa conversão genuína? Paulo, para ele considerou que tudo aquilo que ele buscava no passado era prejuízo, ao ponto de dizer que tudo não se passava de esterco,
O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Paulo, na sua conversão, ele entendeu que se a família dele atrapalhasse ele de buscar a Deus, para ele é esterco. Paulo compreendeu que se o trabalho atrapalhasse ele de buscar a Deus, o trabalho é esterco. Paulo entendia que se dinheiro o atrapalhasse de buscar a Deus, o dinheiro também era um esterco. Paulo recebeu uma conversão genuína. Paulo entendeu o que significa ser crente, o que significa ser cristão. E nessa noite, eu quero apresentar aos amados irmãos, e quero profetizar, que este mesmo sentimento que houve dentro de Paulo, esse mesmo sentimento que houve em Jesus, que ele tome conta do nosso coração nessa noite, ao ponto de entender que tudo que não é de Deus é esterco para nós. A nossa família, ela sim, ela é preciosa porque Deus nos deu, mas ela serve para buscar a Deus. A nossa esposa precisa estar conosco buscando a Deus. O nosso trabalho, ele é maravilhoso porque nos fornece condições financeiras, mas ele precisa ser para buscar a Deus. Tudo que estiver longe de Deus, que essa sensação tome conta do seu coração nessa noite. Tudo que for contra o Senhor se torne esterco para você. E aí você vai viver essa profundidade, essa conversão genuína. Por que eu digo isso? Porque nós somos seres humanos hoje, nós somos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. 37% se diz cristão. De 8 bilhões de pessoas, 3 bilhões se dizem ser cristãos. 2 e pouco, 3 bilhões de pessoas se dizem ser cristão. Agora, um homem como Paulo, gerou o resultado que nós temos hoje. Por que 3 bilhões de pessoas que se dizem ser cristãos? Por que não há uma mudança radical na nossa geração? Por que nós ainda contemplamos guerras? Por que contemplamos dores, doenças? Claro que ainda existem coisas que acontecem na vida do ser humano, mas um homem como Paulo mudou a história do cristianismo, abriu igrejas. A palavra vai falar que ele pregava o evangelho muitas horas. Um jovem caiu do teto, ele foi lá e orou, e o jovem foi ressuscitado. Nós somos 3 bilhões de pessoas. E aí a minha pergunta, o que ardeu no meu coração é: todos os que se dizem ser cristãos estão verdadeiramente buscando Deus? E busquei compreender por meio da palavra o que significa essa busca. E Deus me mostrou que existe uma condição para todo cristão para buscar a Deus. Existe uma condição para buscarmos a Deus. Falarmos que somos cristãos, entrar no índice de que somos 3 bilhões de cristãos, isso não significa nada. Mas ser um filho de Deus, que tem aquela energia, aquele calor no coração para fazer a obra, de uma forma como a de Paulo, isso somos poucos.
E eu quero profetizar que todos nós nessa noite vai ter esse desejo, essa vontade de buscar a Deus. Porque observe o que diz em Marcos 12:30, não precisa abrir, mas se quiser, faça da forma que você achar melhor. Mas em Marcos 12:30 a palavra fala assim: amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E termina assim, queridos: e toda a tua força. O que significa isso? Se você estudar, se você ver e olhar um pouco para a vida de um homem chamado Davi, Davi se relacionou com esse Deus de uma forma profunda. A palavra vai falar que Deus naquela época, ele não mora, obviamente, em paredes, ele não mora em uma tenda, mas a palavra vai falar que ele ficava num lugar específico. E Davi queria esse Deus do lado dele. Davi queria ter um encontro com esse Deus da mesma forma que o apóstolo Paulo teve. A palavra fala que Davi foi até esse Deus na arca e trouxe essa arca para a casa dele. Sabe o que a palavra fala? A palavra fala que ele começou a dançar. Aí se você verificar lá na palavra, sabe o que a palavra fala? Que Davi começou a dançar com toda a força. Todo cristão, todos nós que estamos aqui precisamos adorar a Deus, mas é com toda a força. O que significa toda a força? Eu fiquei imaginando o que significa, eu fiquei tentando enxergar o que significa dançar com toda a força. Quem dança aqui vai perceber, vai comentar e vai dizer que uma dança tem equilíbrios e tudo. Mas a palavra vai falar que Davi dançou com toda a sua força, ao ponto da sua esposa falar assim: você está como um louco, você está como um perturbado, você está tirando a roupa, você está todo doido, maluco. Aí naquela forma de agir, ela nunca mais pôde ter filhos. Mas eu estou dando ênfase aqui à tal da força. Sabe o que eu entendo como força? Quando eu estou na academia, eu tenho que levantar um peso, eu tenho que fazer força. Quando eu tenho que, por exemplo, acordar cedo para ir trabalhar, eu tenho que fazer força. Quando eu tenho que levantar um móvel lá em casa, eu tenho que fazer força. Pegar aquele móvel pesado, eu preciso fazer força. Quando eu tenho que fazer algo para minha esposa ou qualquer coisa, eu tenho que fazer força. Então força é a questão de aplicar uma energia, fazer algo. Quando tratamos do Evangelho, quando tratamos de Deus, alguns cristãos têm a coragem de falar para mim que não precisa de fazer força. Quando eu falo em relação a Deus, quando eu falo em relação à força, eu digo o seguinte: se eu falar para os amados irmãos aqui, amanhã nós vamos orar aqui 5 horas da manhã, é fácil? Levanta a mão aqui para quem acha que é fácil. 4 horas da manhã, não é fácil. Quando eu falo, vamos orar 4 horas da manhã, queridos, e aí você fala assim: o quê? A gente entra nesse índice dos 3 bilhões, dessa galera que adora a Deus só está indo para a igreja e ouvir pastor, canta a musiquinha e vai dormir. Eu sou um cristão, eu tenho tentado ser um cristão como Paulo. Paulo fala: sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. O que significa isso? Colocar força, energia. Vai adorar a Deus? Adora, mas adora mesmo. Busca a Deus, levanta a mão, mas levanta mesmo, e a pessoa vai olhar para você. Vai ter momentos, querido, que pessoas vão olhar para você e falar assim: tá doido, como a esposa de Davi. Mas você está colocando força, energia. O seu coração queima, ele precisa queimar por esse Deus.
arder. Você tem que chegar ao ponto de ter coragem de entregar a sua vida por esse Deus. E para entregar a sua vida por esse Deus, você tem que ter coragem além do que tem sido pregado, ou melhor, do que as pessoas têm vivido. Orar, queridos, não é fácil. Por isso você precisa orar. Estudar a palavra não tem sido fácil. Por isso você tem que estudar a palavra. Deus, Ele nos chama para ser esse tipo de cristão. Um cristão que aplica força. Agora, na escola dominical eu dei um pontapé a respeito de um assunto que nos impede de colocar força na nossa busca com Deus. Ou seja, existem pessoas que estão precisando nos hospitais somente colocando força, somente saindo de sua casa em horários que você gostaria, por exemplo, de estar comendo, dormindo, fazendo algo, você vai conseguir levar uma palavra ou levar algo para as pessoas que estão nos hospitais. Você só vai conseguir visitar uma pessoa se você colocar força. Eu quero primeiro sentir no meu coração para fazer as coisas, querido. Nossa Deus, querido, não vai acontecer. Eu quero primeiro sentir, não, você precisa aplicar força. Você tem que fazer o seu melhor. No cristianismo nós precisamos fazer o nosso melhor. Agora tem coisas que nos impedem. Existem situações na Bíblia e distrações, embriaguez, que nos impede de viver essa profundidade. Nos impede de viver essa profundidade, essa energia, essa vontade de ter Deus. E o primeiro assunto que Deus nos apresentou, Jesus nos apresentou, lá em Lucas 14, do versículo 16 ao 20, Jesus nos mostra 3 impedimentos, 3 distrações que nos impedem de buscar a Deus com toda essa energia. Paulo já entendia isso e Paulo arrancou isso da vida dele. Primeiro, Jesus ele apresenta uma parábola. Ele apresenta uma história e fala assim: havia um homem que fez uma festa, um casamento, por exemplo. E nesse casamento, esse homem foi lá fora chamar aqueles que se dizem cristão. Estou fazendo uma conjectura, que se dizem ser cristão para estar com ele. Aí ele foi na primeira pessoa e ele falou: vão lá para buscar a Deus. Imagina aqui a igreja metodista te convidando a orar 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Não tem a ver com as 3 horas, não é isso. Eu estou mostrando, eu estou colocando 3 horas para você começar a sentir no corpo que isso não é fácil. Como você precisa colocar força. E aí este homem chegou lá e falou: vamos orar. E a primeira desculpa é: acabei de adquirir uma grande propriedade. Primeira desculpa, primeira coisa que nos tira de buscar a Deus com um profundo: adquirir algo, projeto, sonho. Adquirir é uma bênção, sim, mas o adquirir pode nos arrancar da presença de Deus. Quantas pessoas conquistaram casa, carro, e a partir dessa conquista não conseguiu estar dentro da igreja? Quantas pessoas têm um celular, e o celular é uma contaminação espiritual para a sua alma? Quantas vezes o celular você abre e tem uma foto, ou você abre e tem algo que não agrada a Deus, e você acha que aquilo não tem problema, mas aquilo vai te contaminando, e quando o Rei dos Reis convida você para fazer algo, você não tem força, e você não sabe por que você não tem força. Você não sabe por que não tem força, mas a propriedade, aquilo que você adquiriu, está sendo algo que tem arrancado você da presença de Deus. Talvez a televisão é algo que Deus te deu para você adorar a Ele, mas aquelas mensagens têm destruído a sua alma, e você hoje talvez tem problema com depressão, estresse, medo de
tanto ouvir assuntos que têm contaminado, destruído a sua alma. Talvez você é aquela pessoa que esteve vendo notícias a respeito da pandemia e olha você aí hoje, mas você parou. Por que parou? Porque viu coisas demais, e isso arrancou de dentro de você a força necessária que você tinha no passado, ou que você precisa ter para buscar a Deus. Propriedade. Ter algo pode te impedir de buscar a Deus. Tem pessoas que, eu estou criando uma casa, construindo uma casa, e a casa é maravilhosa, mas amados, eu não posso estar contigo orando, eu não posso estar contigo na igreja, porque eu tenho que pintar a minha casa, eu tenho que reformar a minha casa. A casa é maravilhosa, mas isso não pode ser impedimento para você buscar a Deus. A casa, se te impede de buscar a Deus, é esterco. Propriedades que te impedem de buscar a Deus é esterco. Deus fala da segunda. Deus chega naquele lugar, vamos vamos para o casamento. E aí a pessoa fala, acabei de comprar uns 5 juntas de boi. O que significa isso? Significa aquilo que te dá condições para sustentar a sua família, para sustentar você mesmo. Aí foi algo que Deus te deu, mas você pega aquilo e coloca como aquilo na frente de Deus, e aquilo começa a te prejudicar. Pessoas que conseguiram emprego impediram elas de adorar a Deus, de buscar o Senhor. Aqueles boi, aquelas vacas davam alimento, leite, carne para aquelas pessoas ali no primeiro século. Jesus está falando, existem coisas que a gente obtém, que nos ajuda, que nos sustenta, mas isso nos impede de buscar a Deus. Não permita. Aquilo é bênção, não é para você arrancar. As propriedades, as bênçãos que Deus te deu, não é para você jogar fora, não é isso. É que as propriedades, a família, as coisas que Deus te deu, o trabalho, não pode te impedir de buscar a Deus. Talvez você vai ter que exercer mais força ainda para fazer algo, porque o seu trabalho te impede agora de ir na igreja de uma forma fácil. Vocês entendem, igreja? Precisamos colocar essa energia. Talvez isso está te impedindo de buscar a Deus, de ter essa conexão. Talvez você é aquela pessoa que acaba de ter um relacionamento. Terceira situação que impedia aquelas pessoas de buscar a Deus profundamente: relacionamento. Uma pessoa que tinha acabado de casar. A pessoa, Jesus falou que, imagina, Deus chegou e falou, vão lá para adorar a Ele, vão lá para adorar a Deus. E a pessoa deu essa desculpa, não, acabei de ir me casar, não posso. Como assim não pode? Existem pessoas que oram muitos dias para ter um relacionamento, para ter uma esposa, para ter um esposo, e quando consegue, a primeira coisa que faz é largar Deus. Não! Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos de colocar essas pessoas que estão ao nosso lado para buscar a Deus. Arranca essa pessoa lá da casa e leva ela para a igreja, leva ela para a hora da oração, leva ela para o culto. Porque essa pessoa, você ama essa pessoa que você está se relacionando, você ama ela. Então ela é uma pessoa que precisa de Deus, ela é uma pessoa que precisa buscar o Senhor. Você quer trazer cura para a sua casa? Traga essa pessoa para a igreja. Você quer trazer renovo para a sua casa? Você quer que a briga acabe? Traga essa pessoa para perto de Deus, e você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Não permita que o relacionamento que você tem com as pessoas te arranque da presença de Deus. Namoro, noivado, casamento, amizade. Não permita que essas coisas te arranquem. Embriaguez, existem embriaguez. E quando eu falo embriaguez, eu não falo em relação a beber algo forte, não.
Quando você verifica a palavra, a embriaguez também nos impede de buscar a Deus de uma forma profunda, de buscar a Deus com toda a nossa força. A embriaguez também nos impede. Mas quando você olha a palavra embriaguez na Bíblia, ela não significa somente uma questão de álcool, ou somente, não, é o exagero. Em 2 Samuel 12:8, você vai ver Davi se embriagando. Olha o que a palavra fala, Deus falando para Davi: eu te dei os palácios e as mulheres do teu Senhor, e te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não for suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Mas Davi queria muito mais. Davi se embriagou, desejou aquilo que não podia. A embriaguez nos impede de buscar a Deus. A prosperidade financeira, que é algo que Deus nos dá, nos impede de buscar a Deus. Onde Uzias prosperou e por isso ele se desviou. Em 2 Crônicas 26, no versículo 5 e no versículo 16, ele vai mostrar isso de uma forma perfeita para nós. No versículo 5 vai falar: Uzias buscou a Deus. Olha você ver, Uzias buscou a Deus durante toda a vida, e de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto procurou agradar a Deus, o fez prosperar. Enquanto ele estava agradando a Deus, Deus o fez prosperar. Aí você vai lá para o versículo 16, olha o que aconteceu com esse homem. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda. A prosperidade pode nos afastar de Deus, mas não é a prosperidade, somos nós. A falta de colocar a força na busca por esse Deus não é a prosperidade. Posição. A palavra fala que João, um dos evangelistas, não podia nem entrar na igreja. Está lá em 3 João, no versículo 9 ao versículo 10, Diótrefes foi o homem que foi colocado numa posição como um pastor daquela igreja. Ele ganhou uma posição rápida, e aquilo impediu ele de buscar a Deus. Era um homem que se achava melhor, não deixou nem o evangelista João entrar. O ativismo ministerial. Ali eu tenho como exemplo Maria e Marta, quando Jesus foi visitar, e Marta não parou para curtir Deus, para curtir Jesus, não aproveitou Jesus, começou a trabalhar de uma forma exagerada, esqueceu Jesus. Quando eu falo em força, eu falo forças em pró a Deus. Ativismo, trabalho demais, nos afasta de Deus. Trabalho até na igreja, queridos. Trabalho sem foco. Imagina nós aqui do Ministério de Louvor, preocupados somente em tocar, somente em cantar, e não orar, não jejuar, não buscar esse relacionamento com Deus. Entramos no ativismo. Imagina nós buscando só fazer coisas na igreja, pintar a igreja, visitar, e aí vai, ativismo. Isso nos impede de ter um relacionamento com Deus. A Bíblia nos apresenta como evitar essa embriaguez, como evitar este mal que nos assola, para que nós possamos buscar a Deus com todo o amor, com todo o coração, com toda a força. Como buscar esse Deus com toda a força? Como buscar esse Deus? A Bíblia já nos previne em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 6 a 8. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam.
Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura de fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Segundo a Bíblia, para evitarmos essa embriaguez, precisamos buscar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai nos dar alegria, como os apóstolos tinham na época. Os apóstolos, eles tinham tanta alegria, tanta felicidade, tanto contentamento, que se alguma coisa viesse contra eles, nada podia abatê-los. A alegria estava no coração deles de uma forma tremenda. Se as coisas não davam certo, mesmo assim eles estavam alegres. Se as coisas não estavam dando da forma correta para eles, se havia alguma doença, se havia algum problema, a alegria ainda estava no coração deles, porque o Espírito Santo estava neles. O Espírito Santo precisa estar em nós. A alegria precisa estar dentro de você. Se você é uma pessoa que está muito triste, andando entristecido, você precisa buscar a Deus. Ah, mas pastor, como é que eu vou buscar? Coloca força. Coloca força. Tira o sono de dentro de você. Tira a preguiça. Arranca isso. Começa a acordar de madrugada e ora a Deus. Ah, mas eu tenho que acordar 5 horas, 6 horas para trabalhar. Começa a acordar 3 horas, 1 hora antes, e começa a orar a Deus, e você vai ver a alegria que é buscar esse Deus, a alegria que é viver. Os apóstolos tinham essa alegria dentro deles, a ousadia, o Espírito Santo dava àqueles homens que buscavam com toda a força, ao ponto de falar, olha o que diz em Atos 4, do versículo 31, olha o que a palavra diz: e assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do Espírito Santo, e com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Ousadia, nós precisamos de ousadia. Faça um paralelo de estar cheio do Espírito Santo com pessoas que bebem. Olha que interessante. A pessoa que bebe, quando ela está no efeito do álcool, ela, queridos, ela está o tempo todo alegre, rindo à toa. É ou não é? A maioria não fica rindo o tempo todo. Você chega para a pessoa e está o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, você está rindo à toa também. Então você não deve se embriagar, não é só com bebida, eu estou falando de todas as coisas. A embriaguez não tem a ver com bebida, a embriaguez tem a ver com o excesso das coisas. Mas vou comparar aqui com a bebida só para vocês entenderem como é que é estar cheio do Espírito Santo. O cara que bebe fica rindo à toa, alegre. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, você chega perto dela aí agora. Chega perto da minha esposa, cheia do Espírito Santo. Ela vai dar aquela risada. Chega perto de pessoas cheias do Espírito Santo. Chega perto da Michele. Eu nunca vi Michele triste. Eu, sinceramente, eu nunca vi. Toda vez que eu chego perto dela, Pai do Senhor, pastor. E como é que você está? Eu nunca vi. Queridos, pessoa cheia do Espírito Santo sempre está alegre. Olha um bêbado, ele é ousado, não é ou não é? O efeito do álcool não faz ele ficar ousado? Bebe demais, fica corajoso demais. Está errado? Claro que está errado, ele está com o efeito do álcool, vai fazer besteira. Vai colocar a mão no fogo, vai bater em alguém, sei lá o que vai fazer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela também tem ousadia. Só que ela tem ousadia como um bêbado, mas com equilíbrio. Temos coragem e ousadia de fazer aquilo que quando a gente está sem o Espírito Santo, a gente não faz.
Mas com o Espírito Santo, temos ousadia, temos coragem, fazemos coisas que pessoas não fariam. Olha uma pessoa que está cheia do álcool, ela parece que ela fica desprendida da avareza. Pede ela um dinheiro, na hora, mas tá bêbada. Estou fazendo um paralelo, por favor. A pessoa tá bêbada, pede ela um dinheiro, ela te dá o dinheiro na hora. Ela não está entendendo que vai ser prejudicial para ela. Mas vamos lá no Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, dinheiro não é impedimento para você ajudar pessoas. Dinheiro não é impedimento para você fazer e ir além. Olha os apóstolos no Novo Testamento, a palavra fala que eles doavam até casa, propriedades, eles doavam tudo. Olha o nível profundo dessa busca do coração, com energia, com força, com o Espírito Santo. Aqueles homens e aquelas mulheres tinham coragem de fazer coisas. Estou falando de pessoas que estavam sãs. Pessoas, queridos, um bêbado, ele fica anestesiado. Um bêbado, ele fica anestesiado. Tem bêbado que apanha, machuca, e acontece tantas coisas terríveis na vida dele. E se você perguntar para ele se está doendo, ele fala que não. Está doendo nada não. Bate, cai, machuca, sangra, acontece coisas terríveis na vida dele. E ele está ali na rua, não sente nada. Vai para o hospital, não sente nada. Está anestesiado. Sabe o nível que eu estou profetizando na sua vida hoje, em nome de Jesus? E peça a Deus que você ligue isso que eu estou falando. Peça a Deus que isso seja ligado aqui nessa terra, para você conseguir viver isso. É o nível de um homem chamado Estevão. A palavra vai falar que ele levou tanta pedrada ao ponto de morrer. Vamos ficar de pé? A palavra fala que esse homem levou pedrada, uma atrás da outra. Pedrada. E eu tenho por mim que o Espírito Santo anestesiou aquele homem. Anestesiou aquele homem ao ponto daquilo não impedir dele falar palavras e profetizar na vida daqueles que estavam dando pedradas nele. Pessoas que estavam dando pedradas naquele homem. Queridos, o que significa isso? Você pode estar levando pedradas. Você pode estar levando pancadas de profissionais no seu trabalho. Pancadas de pessoas falando mal de você na sua casa. Pancadas. E isso tem te maltratado. Sabe por quê? Porque ainda você não entrou nesse nível. No nível de estar com o corpo anestesiado. Ao ponto de palavra não afetar a sua consciência, não afetar a sua alma, não afetar a sua espiritualidade. Ao ponto dessas pedradas chegarem até você, mas isso não te impedir de caminhar. Ao ponto de você receber uma notícia ruim. Alguém está doente, alguém faleceu, alguém errou contra você, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga errou contra você e você foi abaixo. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, começa a falar com o Senhor, começa a colocar essa força que eu estou pregando nessa noite. Queridos, quando eu falo em força,
Eu falo num momento onde você precisa fazer algo para chamar a atenção, que talvez o seu corpo está cansado, talvez a sua mente está falando que as pessoas ao lado vão olhar para você, mas você começa a falar para Deus e começa a quebrar essas amarras que tem te impedido de estar anestesiado com Deus. Abra sua boca nessa noite. Começa a pedir a Deus que te dê força para buscar a Ele. Que aquilo que tem te impedido, as distrações que tem te impedido de buscar a Ele de uma forma profunda, peça ao Senhor que arranque da sua vida, que arranque o exagero. Deus te deu bênção e essas bênçãos não são para te arrancar da presença dEle, não. Essas bênçãos que Deus te deu, a prosperidade, a casa, o carro, o namoro, o casamento, o filho, a filha, é para você ter eles como uma bênção na sua vida, é para você buscar e levar a salvação para eles. Então abra sua boca nessa noite. Começa a apresentar a Deus a sua vida e começa a pedir a Ele essa energia, essa loucura, que as pessoas lá fora vão falar: você é louco, você é louca. Que busca é essa? Você não deixa, somente fala de Deus o tempo todo, você quer orar o tempo todo, você quer ouvir músicas, hinos cristãos o tempo todo. Começa a pedir a Deus essa profundidade. Começa a orar a Deus para que, se o telefone tem sido aquilo que te impede de buscar a Deus, que isso seja arrancado. Que se a televisão tem sido, que seja arrancada. Que se o medo tem te impedido de buscar a Deus, que esse medo seja arrancado. Mas que nessa noite haja um basta nesse índice, e que Deus te transforme nessa noite, da mesma forma que Paulo foi, um homem que tinha coragem, um homem que orava, um homem que buscava, um homem que ia mais profundo, um homem que ia mais longe. Se desprenda daquilo que te impede de orar. Se desprenda daquilo que te impede de ter coragem e ousadia. Grite se for necessário. Chore se for necessário. Aleluias. 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 Aviva, ó Pai, a tua igreja nessa noite. Coloque essa energia dentro de nós para buscar o Senhor. Coloque essa coragem, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toda proposta em nome de Jesus, toda proposta em nome de Jesus, que vier do reino, que vier do Senhor, em nome de Jesus, que eles consigam, que todos nós consigam dizer sim. Que nessa noite, toda proposta que vier do reino, que vier do alto, a gente diga sim, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que nós consigamos, ó Pai, dizer sim. Eu sei que é difícil, eu sei, ó Pai, que a nossa mente entra em questões, medo, mas em nome de Jesus Cristo, que essa mentalidade se renove nessa noite, e que teu povo, ó Pai, possa estar inundado com essa presença, inundado com este avivamento, vivendo esta riqueza no Senhor. Coloca, ó Pai, essa unção, que nem depressão, nem doenças, nada vai impedi-los de fazer aquilo que é necessário. Ah, Pai, tem pessoas que têm filhos, e o argumento dos filhos impedem eles de estarem na igreja buscando, orando, adorando. Já não tem mais uma hora de adoração a Deus.
Ó Pai, arranca essa ideia da mente dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, arranca. Ó Deus, a família é bênção, a gente tem que estar com a família, isso é maravilhoso. O Senhor nos deu a família para estar com ela. A família é bênção. Mas, ó Pai, se a nossa família crescer ao nosso lado, e nós mostrando para eles prioridades que não são o Senhor, essas pessoas que irão crescer, irão se prejudicar. Portanto, ó Senhor Deus, nos dê um calor para a presença do Senhor, para estar orando, buscando o Senhor. Aviva-nos, ó Pai, e nos dê, ó Pai, essa coragem para buscar o Senhor. Ó Pai, começa a mover no coração da tua igreja, para estar aqui, ó Pai, em momentos, ó Pai, de busca ao Senhor. Ó Pai, eu sei que algum pode dizer, mas eu busco lá em casa, eu oro lá em casa, eu leio lá em casa. Ah, Senhor Deus, mas o Senhor já falou comigo, e o Senhor já demonstrou na Bíblia, que precisamos estar uns com os outros, porque um graveto longe do fogo, ele apaga, mas um graveto perto do fogo, ele é incendiado, ele queima. Portanto, ó Pai, os queridos irmãos que estão aqui, precisam queimar, nós precisamos queimar, Senhor Deus, arde em nós, ó Pai, queima, Senhor, queima, Senhor, queima, Senhor, arde no coração dos teus filhos, tira, ó Pai, essas ideias que vêm nos prejudicando, essas teologias que vêm nos afastando dessa busca intensa com o Senhor. Só com essa intensidade vamos conseguir fazer as coisas, Pai. Observa, Senhor, como o Senhor, ó Pai, observa aquelas pessoas que andam somente arrastadas, não consegue viver algo profundo, não consegue fazer algo além, não consegue orar, não consegue ir nos hospitais, não consegue fazer coisas. Por quê? Porque é uma tranquilidade, é uma sensação, uma aparência. Tenha misericórdia e tira-nos, ó Pai, dessa posição assim, ó Pai, horrível. Coloca, ó Pai, vigor em nosso coração. Eu oro, Senhor Deus, e abençoa a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai colocar força naquilo que você está se propondo com Deus? Aleluias. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Vamos colocar força. Amém? Amém. Podemos assentar por mais um instante.